porque o Senhor nos uniu nessa noite aqui. E a palavra do Senhor, ela fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em torno do teu nome, Senhor Jesus, o Senhor se faz presente. E nós temos essa certeza dentro dos nossos corações de que a tua presença é a razão de nós estarmos aqui juntos. Senhor, porque foi o seu Espírito quem nos uniu. Então, agora nós queremos dizer, fala conosco, Espírito Santo. O Senhor é aquele que ensina para nós todas as coisas que nós precisamos fazer no que diz respeito à nossa vida, porque todo o aprendizado da palavra do Senhor é para o nosso dia a dia. E nós queremos nos alinhar hoje, aprendendo o que nós vamos aprender, um pouco mais a realidade verdadeira do que é ser um em Cristo. Assim, Senhor amado, nós já te agradecemos. Queremos já te agradecer pela Denise, Senhor amado, pela disposição do coração dela em partilhar o que ela estudou nesses anos no Rema, e nós queremos honrar o teu nome, dizendo, Senhor, estamos aqui para te ouvir, para sermos moldados por ti, transformados, e por queremos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Fala conosco e nos ensina nessa noite mais uma vez, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade de agir nessa reunião como o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, pessoal. Vamos começar. Se vocês ouvirem um barulho de fundo, é porque está tendo um culto aqui embaixo e os irmãos estão cantando. Hoje nós terminamos, na última reunião, a matéria Fundamentos da Fé. A apostila já está lá no grupo. Todos os versículos, tudo que foi falado aqui, está lá naquela apostila, né? Quem perdeu, dá para ter uma noção de como funciona, o que é o Fundamentos da Fé, né? Que lá, nessa matéria, a gente aprendeu que a gente não precisa mais ser mendigo da fé, ficar pedindo nada, a gente precisa só se posicionar como filho de Deus, em fé, declarar, crer no nosso coração, que as coisas vão acontecer. Hoje nós vamos entrar numa matéria que se chama Realidades da Nova Criação. O que é essa matéria? É para explicar quem nós somos, é para a gente entender quem nós somos no Senhor, né? Então, quando a gente nasce de novo, nós somos feitos novas criaturas em Cristo. Nós somos inseridos numa nova realidade de vida. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então, assim, nós temos uma nova vida, sob novas leis, se a gente viver em Cristo. Para isso nós precisamos viver em Cristo. Então, só um minuto. Essa matéria, nós vamos conhecer essas verdades que nós possuímos. Nós vamos compreender como que nós vamos tomar posse dessas verdades, como que nós vamos usufruir dessa vida abundante que foi conquistada para nós através de Jesus por um alto preço, né, que foi o preço de cruz. O versículo-chave da outra era Marcos 11, 23, vocês lembram, né? O versículo-chave dessa matéria é 2 Coríntios 5, 17. Como eu vou ler ele aqui na Passion, tá? Vou ler só ele na Passion, os outros eu vou seguir aqui na apostila, porque são muitos, né? E a gente não tem tanto tempo assim. Vou ler, ó. Agora, se alguém está envolvido em Cristo, ele se tornou uma criação inteiramente nova. Tudo que está relacionado com a velha ordem desapareceu. Eis que tudo é fresco e novo. Tem uma versão da Bíblia que fala que nós somos uma nova espécie. Eu esqueci o nome da versão, mas eu vou achar e vou falar para vocês depois. Então, quer dizer, quando nós aceitamos, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, nós entendemos que Ele morreu na cruz por nós, que Deus ressuscitou Ele,
nós entendendo esse processo da cruz que nós vamos ver mais para frente, nós nos tornamos uma nova espécie. O velho já não faz mais parte de nós. Os comportamentos passados, o passado que for, já não é mais, é novo. Então, é isso que nós vamos aprender aqui nessa matéria, realidade da nova criação. Qual que é a nossa realidade agora? Porque se a gente não souber essa realidade, a gente não vai viver uma vida abundante. E o Senhor tem para nós é vida abundante. Gente, vida abundante não é, nós vamos entender, não é uma vida nadando no dinheiro, não. Não é isso. Vida abundante é ter tudo em abundância, ter uma vida plena, é você conseguir ter uma vida que as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu quero ter essa vida. E você vai simplesmente virar e falar assim, mas é o Senhor, eu não fiz nada para ter essa vida, não é esforço meu. É você tomar posse dessa abundância, porque tudo do Senhor é abundante. O Senhor não é Deus, nosso Pai, ele não é um Pai avarento, ele não é um Pai de miséria. Ele é um Pai abundante, um Pai que nos ama, um amor que é imensurável. Né? Então, nós vamos agora entender essas realidades de nova criação para que a gente possa ter isso tudo manifesto na nossa vida. A gente saber quem a gente é e tomar posição disso é um princípio para a gente se relacionar com Deus, né? Porque a gente precisa se chegar diante do nosso Pai como filho, né? Exatamente como filho, com a nossa posição de quem a gente eu não chego para minha mãe e falo assim, ô mãe, então, sabia que você é minha mãe? Então, porque você é minha mãe, você pode fazer isso para mim? Então, no dia 29 de agosto, eu nasci e me falaram que eu disse, não, gente, eu sei quem eu sou, né? Eu sei quem eu sou. Eu chego e falo, mãe, eu estou usando o exemplo de mãe porque eu não tenho pai vivo mais, né? Mas se fosse ele, eu ia chegar para ele e falar. Eu não vou pedir autorização para minha mãe para ir na geladeira da casa dela, pegar água, pegar comida, pegar o que for. Eu não vou pedir autorização para deitar na cama da minha mãe. Né? É minha mãe, ou é o meu pai. E é isso que a gente precisa chegar em Deus e falar assim, Pai, vocês vão ver mais para frente que Jesus só chamou Deus de Deus uma vez. Ele só tratava ele como pai. E eu vou falar para vocês que agora eu tenho dificuldade de chamar Deus de Deus. Quando eu preciso falar que Deus é Deus, eu tenho, porque eu quero só chamar de pai. Aí tem hora que eu tenho que explicar que eu tenho que falar Deus para as pessoas entenderem do que eu estou falando. Né? Que só olha assim, mas que é isso? Não, mas para mim ele é pai, acabou. Eu oro só falando com o pai, eu trato ele como pai. A minha conversa com ele é pai. Ele não é mais Deus. Na minha mente, no meu coração, ele é meu pai, pronto, acabou. Então, assim, é isso que a gente precisa entender. Porque nosso espelho é Jesus. Jesus fazia isso. Jesus só chamou ele de Deus quando estava separado. Mas mesmo assim, ainda chamou ele de meu Deus. Tipo assim, eu estou separado, mas você é meu Deus. Né? Aí vou voltar aqui para os tópicos, tá? Depois vocês vão ver na apostila, eu espero terminar ela essa semana ainda para vocês. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse é o primeiro ponto da nova criação. Isso está em João 3:3. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nós já sabemos que para ser uma nova criatura tem que nascer de novo. E a consequência de nascer de novo é ter acesso ao reino de Deus. A coisa vai melhorando, olha. E o reino de Deus é o quê? Paz, justiça, alegria, né? Quem não quer viver assim, né? Olha, outro tópico. É vital ser nova criatura para Deus. Isso aqui está em Gálatas 6:15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, não faz isso, mas o ser nova criatura. Então, o que Deus está falando aqui?
Não importa se você é circunciso ou incircunciso, não faz diferença. O que importa é se você é nova criatura, se você confessou Jesus. Isso é o que importa para você viver a realidade da nova criação. Olha, outro tópico. Somos feitura de Deus, criação divina. Isso está em Efésios 2:10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Nós somos feitos, a feitura de Deus. Eu acho isso tão lindo. Então, quando a gente olhar para o irmão, a gente tem que ver Jesus nele, tem que ver Deus nele. Por isso que lá na frente nós vamos aprender, nós vamos entender é como se fosse o objetivo do plano da redenção. Nós todos somos feituras de Deus, todos, né? Aí tem, claro, os que se comportam como filhos e tem os que não, né? Mas isso é um caso de cada um, mas a gente precisa olhar, o nosso coração precisa olhar para as pessoas e ver Jesus, né? A gente vai ler Efésios 4, do 17 ao 24 agora, que fala dos direitos e os deveres da nova condição, da nossa nova condição de realidade, de realidades da nova criação. Vamos lá. Efésios 4, 17 a 24. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, essa passagem de Efésios aqui fala, a gente abandonou o velho, passou para o novo homem. Então, quando você passou para ser nova criatura, aquelas coisas lá já não fazem parte mais da sua natureza. Não tem nada a ver com a gente mais. A gente não tem nem que saber o que é. Está lá, né? Não nos pertence mais. Um comentário. Só tomamos conhecimento dos nossos direitos e deveres nessa nova condição e gozaremos da liberdade de ser e agir dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Então, o que acontece? A gente só vai entender todas essas coisas que o Senhor tem para nós se a gente estiver estabelecidos dentro da palavra de Deus, se a gente estiver exposto à palavra de Deus. Nós vamos ver mais para frente, fala isso de novo, que a gente precisa estudar a palavra. Tem uma observação no meu caderno dessa matéria, que a professora fala assim, que a gente tem que ler a Bíblia e orar na mesma proporção. E tem pessoas que acham que é só orar. Não. Quem vive só orando, nem ora a palavra. Começa a entrar naquelas orações de ficar só pedindo, anulando uma oração, fazendo outra, e entra naquela coisa que nem oração, mas que é, sei lá, lamentação, lamúria, macumba gospel, sei lá o que é aquilo. É fundamental a exposição à palavra. Porque gente, não é um colega, não é um pastor, não é um padre, não é seja o que for que vai te mostrar o erro. Quem vai te mostrar se você está no erro ou no engano é a exposição à palavra. É ela que vai vir, porque ela é revelada através do Espírito Santo.
Então, se você for convidar o Espírito Santo e for meditar a palavra, você vai começar a ver que, não, eu não posso, não, isso aqui está errado. Não, na palavra fala isso. Então, é estar exposto à palavra que nos faz enxergar quem nós somos. Garagem das Noivas, levantou a mão? Você quer falar alguma coisa? Eu esqueci o nome dela de novo. Não é Laodiceia o nome dela? Eu não lembro. Ela falou o nome dela outro dia. Mas acho que foi por engano. Foi por engano. Agora, com as realidades da nova criação, vocês estão ouvindo barulho, gente? Está trabalhando? Pode ir? Nós vamos falar sobre a primeira criação. O bom dessa matéria é que a gente vai passear na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tá? Ela começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Você lê a Bíblia em poucos dias, você lê a Bíblia toda. Olha, para a gente compreender a nova criação, nós precisamos compreender a primeira criação de Deus. Por que nós precisamos? Porque Deus criou tudo. Então, Deus criou tudo com uma voz de comando. Ele falou e as coisas foram acontecendo, né? Vamos ler em Gênesis 1, do 1 ao 3. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí, agora nós vamos ler lá em Salmo 33, o versículo 6 e depois o 9. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. É Salmos confirmando o que foi falado em Gênesis. E agora nós vamos ler Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus confirmando que o Senhor falou e tudo passou a existir. Aí agora, no tópico 2, e Deus criou o homem. Aí nós vamos ler Gênesis 1, 26, a linha A, e depois o 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aqui fala de que Deus criou, né? O homem e a mulher. A gente vai entrar em mais detalhes depois, né? Também a gente sabe como que foi feito, né? Deus criou Adão, depois foi. A gente vai aprender lá na aliança de sangue, essa retirada da Eva da costela. Só para ficar curioso, Jesus foi ferido aonde? Na costela. Fica com essa aí. Né? Isso é aliança, isso é aliança. Dre, deixa eu te fazer uma pergunta acerca disso daí. Eu ouvi uma vez uma pregação, eu creio até que fez sentido. Mas quando fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e fala que criou macho e fêmea, esse pastor, ele afirmava que o Senhor tinha falado com ele que Deus tinha criado os homens. Adão foi um dos homens, mas não foi o primeiro. Ele falou assim, depois que ele falou que criou macho e fêmea, depois de tudo, é que ele apresenta a terra do Éden e que ele cria Adão. Então, ele falava que ele cria, que a criação do macho e da fêmea já existia. Por isso que quando Adão saiu de lá do Éden, eles se multiplicaram. Porque se você for olhar, quando Adão sai de lá, tem Adão e Eva e 3 homens. Com que eles geraram filhos? Se eles são a primeira família.
Adão teve filhas, né? Adão e Eva tiveram filhas. Não, depois, sim. Mas daí, então, mas aí, assim, irmãos e irmãs se cruzaram, irmãos e irmãs foram as primeiras famílias. Então, ele falava que ele entendia que quando Deus deixou ali, lá em Gênesis, eu estou dizendo só o parecer dele, tá bom? Quando Deus deixou em Gênesis que ele tinha criado macho e fêmea, e depois ele cita Adão, ele cria que esse macho e fêmea criados, ele dizia respeito à criação do homem e da mulher, mas não eram Adão e Eva. Adão e Eva Deus fez depois. Então, eu já vi pesquisas históricas, foi um historiador, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele falando o seguinte, ele tem a tese e ele explica que existiam, tipo, como se fosse tribos, duas tribos. Não era, tipo assim, Adão e Eva não eram únicos, eles foram depois. E exatamente essa teoria aí, de que existia já, que Deus já tinha feito homem e mulher. Quando Deus criou macho e fêmea, ele criou homem e mulher. Então, Adão não foi o primeiro homem a ser criado. Isso, aí só que acontece, como na Bíblia, ali, não dá essa verdade verdadeira, assim, está escrito aqui, as pessoas nem falam. Igual lá na Realidade da Nova Criação, a gente questionou algumas coisas, aí a gente estudou, pesquisou, e a professora falou, gente, a gente não pode afirmar, porque não tem como a gente provar na Bíblia. Sim, né? é uma teoria. Eu tenho uma coisa que me incomoda muito, é imaginar que os irmãos tinham relação sexual. Então, exatamente, porque, na verdade, depois o Senhor condena. Concorda Exatamente. comigo? E sabe que eu pensei isso semana passada, eu não sei onde eu estava indo, eu estava na rua, eu falei, Senhor, não tem lógica. Como assim que o Senhor vai colocar irmão com irmão tendo relação sexual? Então, exatamente, porque o amor de irmão com irmã é diferente do amor da esposa para o esposo, né? Então, era exatamente baseado nessa teoria. Eu sei que isso não muda a nossa salvação, não vai mudar nada que diz respeito à nossa vida, mas é só assim, é uma coisa que me deixou pensando, entendeu? Eu falei, faz mais sentido acreditar que, sim, existiam outros homens e mulheres, e por conta disso, aconteceu de quando Adão saiu, né, do Éden, e aí ele estava do lado de fora, então existiam outras pessoas para eles se relacionarem, né? Tanto que todos eles montam família, os três montam família, só não monta família o que foi assassinato, né? Que é o Abel, que foi morto. Mas o Caim monta família, o Sete monta família, e tudo bem que o Adão teve filhas, mas, assim, as filhas ficaram com os dois irmãos, então, assim, para mim, a teoria de ter mais gente é mais coerente com quem a gente enxerga o Senhor, né, com quem a gente enxerga Deus, né, do que essa daí. Isso não denegrindo o nome de Deus, porque também se ele quis que irmão e irmão ficassem junto, é o Senhor que sabe, eu não vou questionar. Mas, assim, dentro daquilo que o Senhor coloca como lei depois, né, porque ele fala de incesto, inclusive, né? Além de pecado, então, é crime, qualquer cultura que você for. E o Senhor coloca dentro da lei, ele põe isso para não acontecer. E o nosso Deus é um Deus que não muda. É por isso que eu entendeu? É um Deus que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Todos os princípios que ele criou são coerentes com quem ele é, né? Com as características do nosso próprio Deus, né? Então... Ele fala, lá em Gênesis 1, 26, ele fala, passamos o homem, ele só vai criar Adão lá no Gênesis 2. Depois, exatamente, entendeu? Porque quando ele fala assim, tudo está muito bom, não tem Adão na jogada. Não tem. Pelo menos ele não deu nome ainda. Adão que deu nome, né, nas coisas. Não, estou dizendo assim, Deus não deu nome, Deus não falou de Adão ainda. Não falou de Adão ainda. Para mim faz muito mais sentido isso, só que é o que eu falo. Eu não falo porque eu não posso provar.
né? Não é uma teoria, só para a gente... Tem que entender que a Bíblia, o Senhor revelou para Moisés, e Moisés não tinha o Espírito Santo dentro dele, e foi, tipo assim, um homem escrevendo. A gente vê quando a gente recebe uma revelação do Senhor, que às vezes as coisas ficam confusas, a gente não entende direito, a gente só fala. Imagina, né, ele escrevendo tudo isso aqui. Sim. A gente precisa saber disso, que foi Deus que falou para ele, mas ele era um homem normal escrevendo o que Deus falou. E a gente, como, né, a gente está, vamos falar que a gente está na condição melhor que a dele, que nós estamos na nova aliança. A gente já tem uma dificuldade, imagine ele lá, né? Eu tenho para mim que isso também faz muito mais sentido. Inclusive, eu acredito, só que eu fico, né? Não, a gente não pode afirmar, mas eu só levantei porque foi uma coisa que... Se eu falar isso em público, eu vou ser a nova herege, vão expulsar demônio, porque eles preferem... Deixa para lá. Né? Mas faz muito sentido. E a história fala isso. A própria história fala isso. Vamos ver que ser imagem e semelhança implica, nesse ser criado, ser tão identificado com seu Criador quanto se pode ser. Pois ao contemplar esse homem, a natureza veria Deus. Jesus disse, quem vê a mim vê o Pai. Está lá em João 14:9. O homem, então, se torna o regente, governante do universo, que Deus é soberano. Então, nós vamos entender o seguinte, nós vamos ler isso em 28. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e colocou esse homem como governante, regente do universo, que Deus é soberano. Nós sabemos a soberania de Deus, nós vamos aprender mais lá em caráter de Deus sobre a soberania dele. Eu gosto muito de usar um exemplo assim. Se eu tenho uma casa e eu alugo essa casa, para a gente entender que é a gente que está no governo, não é Deus que está no controle da nossa vida. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu escuto alguém falando isso, eu passo mal. Me dá vontade de falar, não, filho, não é. Está errado. O que acontece? Eu tenho uma casa de aluguel. Eu alugo a casa para um casal. Aí o casal vai lá e briga, o homem bate na mulher. O que eu posso fazer, gente? Eu sou dona da casa. Mas eles é que moram lá, eles estão pagando. Eles é que governam dentro da casa deles, não sou eu. O máximo que eu vou poder fazer é chamar a polícia, né? Tá tendo uma briga ali, o homem tá batendo a mulher. Vai lá, senão ela vai morrer. É isso que é. Deus, ele fez o homem mais de semelhança dele para governar. Para governar sobre todas as coisas. Então, nós estamos no controle. Deus está no comando. Mas nós é que estamos no controle da nossa vida, da nossa casa, das coisas aqui. Não é nós que mandamos nos bichinhos? Senta, deita, levanta, rola. É a gente. Sabe? Eu falo que a gente pode até parar a chuva, fazer chover, porque eu já parei uma chuva para ir buscar a Maria Eduarda na escola. Eu dei uma ordem para a tempestade, parou, na hora que eu peguei ela na escola, que eu cheguei em casa, começou a chover de novo. Eu não soube parar ela para sempre, eu só soube parar no momento. Eu tenho dessas. O dia que eu estava vindo na viagem que eu fiz para Diamantina, eu soube parar também da estrada, no momento crítico. Depois começou a chover de novo. É isso, sabe? A gente está aqui para governar, gente. Nós vamos ver que o homem entregou o governo para Satanás. Mas aí, Satanás governa para os homens que não são filhos de Deus. Quem é filho de Deus está no governo. Isso é nosso. Dá licença, que aqui é meu, você não pode tocar, você não pode pisar aqui. Eu que mando nesse negócio aqui. Isso é a posição de filho. Gente, se o governador, presta atenção, se o governador de Minas vai vir aqui em Patinga, essa cidade para. Lá no aeroporto, para, e polícia, não sei o quê, uma parafernália, aí atrapalha a nossa vida, ninguém gosta que venha autoridade, porque atrapalha, fluir o trânsito, desvia a rota, todo mundo fala, que palhaçada, o que esse homem veio fazer aqui? Não tem um que não fala isso, gente. Porque eles gostam muito de vir aqui, porque aqui rola muita grana, e é cidade grande e tal. O ex-presidente da República, só o ano passado ele veio aqui 2 vezes. Gente, como que estão causando
caos nessa cidade, porque trânsito. É isso. Mas o quê? É um governante que sabe que é governante. Nós também temos que ter isso. Na hora que a gente vê a nossa posição de governante, na hora nós sair, o diabo vai ter que desviar. Ele vai ter que mudar a rota dele. Ele não pode estar na sua casa. Ele não pode ter autoridade em nada que você está. Quem é ele para chegar perto? Por quê? Mas aí você tem que saber. Eu governo nesse negócio aqui, pronto, acabou. Eu sou uma nova criatura. Eu sou filha. Acabou o filho, né? Deve ter menino na reunião, nem sei. E pronto, acabou. Sabe? É a gente entender isso. E isso tem que ser revelado, gente, porque se não for revelado, a gente acha que é soberba, a gente acha que é orgulho, a gente acha, não, quem sou eu? Quem você é? Filho de Deus, querida. E eu falo isso, gente, com tanta convicção, que pode achar que é soberba, pode achar que for, mas isso foi revelado dentro de mim. E eu acho engraçado que às vezes está acontecendo algum problema, alguma coisa, eu chego, o negócio acaba na hora. Aí eu olho assim, acabou. Tem pessoas que são muito encrenqueiras, que arrumam confusão com os outros e tal. Aí chega perto de mim, chega aquela seda. Aí todo mundo olha, mas por quê? Porque eu sei quem eu sou. Tem gente que não consegue nem olhar no meu olho. Por quê? Posição de saber quem a gente é. Não pode. Você pode sair e ir lá no palácio do governo, do governador e entrar lá? Não. Porque ele é o governante de lá e ele tem segurança, ele tem isso, não é qualquer um que entra lá, não, não é assim, não. E com a gente tem que ser a mesma coisa. Mas isso só vai ser isso quando for revelado em nosso coração e a gente largar de bobeira de achar que isso é soberba, não é. Saber quem a gente é e tomar a nossa posição de governante não é soberba. De forma alguma. É só realidade. Gente, o barulho é demais. Deixa eu ler Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí. É só a gente. É o versículo que eu falei. Agora nós vamos lá para Gênesis 2:7. Onde o Senhor cria Adão. Né? Passou o Gênesis todinho, lá na metade, lá quase do 2, que ele criou Adão. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É aqui, né, a partir desse aqui, que o Senhor criou Adão. Né? Fez lá do barro, bonitinho, soprou nas narinas o fôlego de vida, Adão começou a existir. A gente já sabe essa parte, né? E o Senhor criou o homem com a natureza tríplice. O que é isso? Deus é espírito, e o homem foi feito à sua própria imagem. No entanto, o homem não foi feito apenas espírito, mas foi feito espírito, alma e corpo. Um ser composto por 3 partes. Isso está lá em João 4:24. Sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem, através dos sentidos, conhecimento do mundo. Quando lá em Gênesis 2:7 fala assim, então formou o Senhor o homem do pó da terra. Isso é o corpo do homem, que ele construiu lá. E soprou nas narinas o fôlego de vida. Isso é o espírito. O Senhor soprou o espírito, né, dentro dele. E o homem passou a ser alma vivente, que ele criou uma alma nele também, né? Aí o homem tem 3 partes. O espírito é a consciência. É o espírito que tem contato com o mundo espiritual. É o nosso espírito, né? Lá no Rema foi muito falado isso, que é como se o nosso espírito habitasse no nosso coração. É uma coisa assim, muito ligada espírito e coração. A nossa alma, ela é a razão, é que tem contato com o mundo intelectual.
A gente vê uma pessoa assim, que tem uma alma muito aflorada quando ela é uma pessoa muito intelectual, que ela pensa muito, que ela sabe muito, assim, eu já fui assim, tá? Hoje eu não sou assim mais, não. Mas é pura razão, quer dizer, você precisa ver as coisas, nós aprendemos também lá em fé, tá vendo que uma coisa está ligada à outra? Né, que nós aprendemos sobre a fé do coração, a fé da mente. E o corpo são os nossos sentidos, é que a gente tem contato com o mundo físico, né? O nosso corpo tem aqui. Do pó da terra? Não, mas a terra tem tudo. A terra tem os minerais, tem todos os nutrientes. É você pegar uma terra e fazer análise do estudo do solo, você vê que ela tem tudo isso aí. Tá? Ela tem cálcio, potássio, ela tem todas essas coisas, tá? Todos os nutrientes, na terra tem. Tanto que você planta, né, lá, e a própria terra fornece nutrientes, tá bom? Não vou entrar nessa questão, tá, Diana? Mas eu digo assim, porque a terra tem todos os nutrientes também que a gente precisa. A gente só não deve comer ela, mas tem. Vamos ler, voltando ao espírito, alma e corpo, 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ler 2 Coríntios 4:16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, que é o nosso corpo, se corrompa, contudo o nosso homem interior, que é o nosso espírito, se renova de dia em dia. Esse versículo de Coríntios, 2 Coríntios 4, aqui, ele fala que o nosso espírito é renovado todos os dias. Né? Mesmo que o nosso corpo está corrompido, se corrompa, o nosso espírito ele se renova todos os dias. Né? Gente, a gente está aprendendo todos esses pequenos detalhes, até que a gente já sabe, porque são detalhezinhos que vão fazer diferença para a gente lá na frente, tá? Sobre a realidade da nova criação. O espírito humano ou o homem interior? Quem recebe a vida eterna, segundo João 6:63, é o Espírito. Vamos ver. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, aqui ele deixa claro, assim, né? O Senhor fala que a nossa vida eterna nós recebemos no Espírito. Nós vamos ver lá na frente que Jesus venceu todas as mortes. Porém, a nossa vida eterna nós a recebemos no nosso Espírito. Então, assim, não é uma coisa que a gente vai pegar a vida eterna. Ela é do nosso Espírito, nós temos consciência dela no nosso Espírito. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20:27. O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o que é isso? O nosso Espírito, ele é a lâmpada, e aí fala que ele esquadrinha todo o mais íntimo do nosso corpo. Então, o nosso Espírito, ele sabe tudo que está no nosso corpo. Ele sabe os detalhes, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa mente, ele sabe tudo que está lá, se é do Senhor, se não é, o que precisa sair, o que não precisa. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer em orar em línguas é por causa desse tipo de verdade que está na Bíblia. Porque a gente sabe que orar em línguas edifica o nosso espírito. É para nos edificar. Então, quanto mais eu orar, mais edificado vai estar. Mais eu vou limpar, mais vai ser exposto o que precisa sair, o que não é do Senhor que tem em mim. Às vezes a gente age muito em justiça própria, em orgulho, essas coisas, por falta disso, de deixar o nosso espírito nos falar, olha, você está orgulhoso, olha, você está com justiça própria, olha, isso não é do Senhor.
releva isso, deixa isso para lá, segue sua vida. O nosso espírito, ele está ali, gente, ele sabe isso tudo. Só que às vezes a gente, né, pega as rédeas da coisa, traz para nossa razão, para nossa alma, e acontece, trava. Sabe uma coisa que eu li? Que a nossa vida espiritual, ela pode travar a nossa vida aqui na Terra. Ela trava uma vida não resolvida, uma vida afastada do Senhor, uma vida que não esteja na presença do Senhor, uma pessoa que não vive a palavra. Porque a gente não tem só que ouvir a palavra, a gente tem que praticar a palavra. Então, se a gente só ouve e a gente não tem uma vida de praticar a palavra, a nossa vida, pessoal, fica travada. É muito sério, porque uma coisa bem que depende da outra, sabe? Então, para a minha vida aqui fluir, eu preciso estar entregue, obedecendo a palavra, vivendo a palavra. Olha só o comentário que a minha professora dessa matéria falou. Quando a gente leu 1 Coríntios 9, depois eu vou passar para vocês. Estude para viver. A gente tem que estudar a palavra para a gente poder viver a palavra. Aí a gente tem que pregar o que a gente vive. Então, assim, faz tanto sentido se eu estudo a palavra e se eu vivo ela, eu vou conseguir pregar ela. A minha vida, tanto que Jesus fala, pregue se necessário, use as palavras. É por isso. O nosso Espírito está dentro de nós, ele sabe. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. E é só a gente se entregar à palavra, a gente buscar a palavra, sabe? Todos os dias, o tempo todo, tá ali. O que a Bíblia fala sobre isso? Se você está com uma dúvida de alguma coisa, eu tenho certeza que lá na Bíblia vai falar sobre isso. É muito claro. Vamos dar sequência aqui, Romanos 7, 22. Porque no tocante ao homem interior, tem prazer na lei de Deus. É mais uma vez ele falando do homem interior, né? Porque a gente está explicando sobre o homem interior. E Efésios 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao espírito do homem interior. Mais uma vez falando do espírito, né? Que habita em nós, nosso homem interior. Outro tópico é a natureza e a vida de Deus por meio da sua palavra que gera em nós um novo espírito e nos torna novas criaturas. 1 Pedro 1,23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Olha só, gente, é muito claro. O nosso espírito, né? O espírito em nós vai fazer de nós novas criaturas mediante a exposição da palavra. E Tiago 1,18. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Isso é lindo, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que a gente fosse como primícias das criaturas de Deus. Tem uma coisa assim que eu aprendi. Quem mente não tem o Espírito de Deus. Nós somos criados pela palavra da verdade. Então, se a pessoa está mentindo, ela não tem o Espírito de Deus. Eu não vou entrar na discussão agora, mas uma coisa que eu tinha muita dúvida sobre essa questão de aceitar Jesus, eu não concordava com a forma que era feita, e um dia eu vi o Reiar ensinando, e ele falou a mesma coisa que eu pensava. Aceitar Jesus tem que ser com consciência. É porque você tem que confessar, crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Então, você entrar numa igreja e falar, quem fez
fez essa oração pela primeira vez, você levanta a mão, eles vão lá, pronto, você aceita Jesus. Não, você não sabe nem o que está acontecendo. Eu tinha essa questão, e ele falou, né, cada um com o que acredita, mas é isso, entendeu? Porque quando você se torna nova criatura, você muda. Você não vai tornar uma nova criatura hoje, e está lindo sua vida hoje, você está pulando e dançando lá no culto, no domingo, aí na segunda você vai para o trabalho de mau humor, primeira coisa, nova criatura é contente. O povo, está escrito no meu caderno ali, não anda carrancudo nem mal-humorado, filho de Deus não anda mal-humorado por aí, não anda de cara feia. Gente, eu não faço a menor ideia quem são as pessoas que falam comigo na rua. Ah, minha câmera fechou sozinha, peraí. Não faço a menor ideia, a maioria das vezes, mas eu tô rindo para todo mundo, porque tem que rir, porque a gente é assim. Ninguém vai chegar em ninguém de mau humor, de carrancudo. Eu lembro. Ah, eu vou contar isso, que é muito engraçado. Eu estava vendo o padre, Fábio de Mello, aquele padre bonitão, inclusive ele tá feio, ele era mais bonito. Falando, gente, ele corrigiu uma mulher da igreja dele. A mulher levantava de manhã, botava uma calça jeans horrorosa, uma camisa de malha, amarrava o cabelo, uma cara fechada e ia para a missa. E ninguém da família levantava para ir para a missa. A mulher voltava para casa pior do que quando saiu, brigando porque ninguém tinha ido à missa, falando que o povo não ia para a igreja, que ia para o inferno, sei lá o que a mulher falava, brigando com todo mundo. Aí ela chegou para ele para conversar, ele falou assim, minha querida, mas quem da sua família vai vir para a igreja? Se você que vai para a igreja, chega na sua casa de mau humor, brigando com todo mundo, você veste essa roupa horrorosa, essa cara horrorosa, e vem para a igreja, e chega na sua casa pior, quem de lá vai vir? Se eu morasse lá também, eu não ia vir, não. Então, gente, ele contou isso tem anos, isso está em mim. Se você quer expressar a natureza de Jesus, você é feliz, não interessa o que está acontecendo, você vai tratar bem as pessoas, você vai rir para as pessoas, e você vai andar na rua, as pessoas vão olhar para você e falar, nossa, que pessoa legal, olha que mulher simpática. Ai, pessoa, é isso. Porque ninguém vai aproximar de uma pessoa carrancuda, não vai. E outra, igual falou no versículo de Tiago, ninguém vai aproximar de quem. Gente, eu tenho amigos que são completamente traumatizados com a igreja, por causa das mentiras que eles viram acontecendo. Então, se tem mentira, não tem Espírito de Deus. Já fica uma dica para gente. Tem mentira? Sai fora, porque não tem Espírito de Deus lá dentro, não. Ou seja, da pessoa, seja o que for. Não pode ter mentira. Filho de Deus, de forma alguma. Ai, você não vai poder usar meu CNPJ para fazer o rema. Lembrei que agora. Vamos falar um pouquinho sobre a alma do homem, porque aí a gente vai dar, aí nós vamos chegar na árvore do conhecimento. Vamos lá. A alma do homem. A alma é aquilo que anima, que é vivo. Olha que legal isso. Então, se você está com a sua alma top, curada, sua alma é de Jesus também, você vai estar animada, você vai estar viva. Vocês já viram pessoas que andam na rua como se já estivesse morta? Gente, problema na alma ali, ué. Tem que arrumar esse negócio. É através da alma que entramos em contato com a dimensão intelectual e emocional. Ela inclui a mente, a vontade e as emoções. Então, o nosso espírito, ele tem que governar sobre a nossa alma. Tá vendo? Porque é ela que controla. Ela inclui a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. Se o nosso espírito não estiver governando sobre a nossa alma, a gente pode cair em coisas que não são do Senhor. Porque vai pela nossa vontade, pela nossa emoção, pela nossa mente. E nós sabemos que Satanás, ele manda informações para a nossa mente, né? Por isso que a gente tem que renovar na palavra. Porque nós temos a mente de Cristo, nós vamos aprender aqui, mas ela tem que ser renovada na palavra. Todos os dias. Eu chego a dizer que toda hora, porque senão vão vir informações. Eu acho que eu falei aqui na outra aula, que quando vem esse eu não posso, eu não consigo,
é sugestão de Satanás, porque Satanás ele não vai falar assim, você não pode. Quem fala você é o Senhor. Satanás ele fala eu, para você cair no engano de achar que é você mesmo, que não é ele que está falando que você não pode, que você não consegue. O Joseph Prince ensinou isso na administração dele, falando, gente, cuidado com, eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu isso, eu aquilo. Porque isso é sugestão de Satanás para sua mente, para você achar que realmente é você. Porque se for Jesus, ele ia falar, fulano, levanta, vai lá, você pode, você consegue. Entende? O espírito e a alma representam os dois lados da natureza espiritual. Embora distintos, o espírito e a alma são inseparáveis, a não ser pela palavra de Deus, né, que ela separa. Eles são entrosados um no outro, tá? Hebreus 4:12, vamos ler. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha só, a gente quer discernir. Gente, tem gente pagando um dinheirão aí para descobrir o propósito. Aí, o que está falando aqui em Romanos 4:12? Que a palavra é apta para discernir. Se você for para a palavra, você vai descobrir o propósito do coração, os pensamentos, vai discernir tudo. É a palavra. Não precisa pagar para os caras te ensinar o que é o seu propósito, porque eles não vão conseguir. O propósito é individual, o Senhor fala com cada um. Ele pode usar um profeta para te dar uma direção, mas o seu propósito é único. É seu. É você com ele. Eu vou falar com vocês. Eu fiz o Rema 2 anos. E eu saí de lá sem ter certeza do meu propósito. Eu sabia de uma parte, mas sem ter certeza. Eu só fui descobrindo à medida que eu fui mergulhando na palavra. Lá no Rema eu descobri o meu dons ministeriais, que eu tenho o dom de mestra, um deles é o de mestra. A gente vai falar sobre isso depois. Não precisa pagar para aprender isso também não, tá? Porque tem isso aqui nas matérias do Rema. Eu estou assustada com o que o povo está fazendo aí, gente. O povo está... Não vou nem falar, não, porque eu fico irritada. Não pode. Até esqueci. Eu descobri, no dia da minha formatura do Rema, da aula de imposição de mãos, eu descobri que o meu chamado era promover o reino de Deus. Promover, olha o que o diretor do Rema nacional virou para mim, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, não negocie. Logo ele falou, não negocie, eu já comecei a passar mal. Vocês não têm noção do que é você receber uma palavra debaixo de unção. Você começa a tremer e a chorar, você não sabe mais onde você está. Na minha, eu já não estava ali mais, eu já tinha morrido. Porque eu sempre tive muito cuidado para não desviar do que o Senhor tem para mim, mas eu não sabia nem o que era, mas eu já não queria desviar. Tipo assim, não negocie. Logo que ele falou isso, eu tinha certeza que eu já estava no céu com Jesus. Eu vi nuvens já, gente. Eu falei, gente, eu morri isso pouquinho. A cabeça viaja, né? Aí ele falou assim, não negocie. Você veio para promover o reino de Deus. E ele tornou a falar, não negocie. Gente, ele acabou comigo, eu só chorava. Aí o pessoal saiu de lá, foi para a festa, a gente foi para um lugar, um bar que tem aqui com as comidas e tal. Eu não conseguia comer, eu só ficava de cabeça baixa. E ele ficava lá rindo da minha cara, e eu não estava nem ali, porque a gente era muito próximo, né, muito amigo. E é isso, entende? Aí você não precisa estar aí, sabe, pagando curso de 600, 500, 1.000, 15 mil reais, seja lá o que for, para descobrir, é só você se expor à palavra. E sabe por que eu descobri? Porque eu me expus à palavra, porque no Rema é você se expor à palavra. Você só estuda a palavra lá. Vocês estão vendo aqui que eu fico só lendo a Bíblia para vocês? Sabe? Não é só isso, é claro, a gente sabe que tem uma unção, que tem oração, que tem um monte de coisa, mas eu digo assim, é a palavra, sabe? O foco aqui é a palavra.
Vocês viram lá na apostila que eu mandei para vocês o tanto de versículo. É isso que vai resolver. Não precisa ir além. A Edirão mandou uma coisa aqui, deixa eu ver o que é. Fala assim, que o povo está fazendo. Que o povo está fazendo, vendendo curso para falar sobre propósito, sobre a igreja de Atos, como que é, não preocupa não, porque aqui também tem a matéria que chama Atos, nós vamos aprender como que era Atos, como que funciona em Atos. Sabe, é isso, Edirão. Chocada. Vendendo curso para ensinar propósito. E as pessoas é só mergulhar na palavra que vem tudo. Vocês sabem que o Senhor não me autoriza a fazer curso nenhum. Nem EBS ele me deixou fazer. E eu me inscrevi 2 vezes e foi negada. Eu falei com ele, eu desisto. Ele, então tá bom. Não posso fazer. Eu não me inscrevi. Não, eu... vendendo curso para ensinar a profetizar. Gente, por favor. Né? A gente precisa... Então, a palavra de Deus, ela é grátis. Uhum. Como que eu posso receber do Senhor de forma gratuita e cobrar dos outros? Gente, sabe assim? Deixa para lá, vamos ficar por aqui. Nessas horas, eu agradeço a Jesus por não entrar no Instagram, em outros canais. Eu estou fora de tudo isso, então eu não fico olhando, porque, assim, de vez em quando eu passo por alguma coisa, e daí quando eu vejo, eu falo, Jesus, por que eu fui abrir aqui? Era melhor não ter aberto. Porque a palavra, gente, e assim, hoje, a sede pela palavra, ela está, assim, é muito grande. Não são poucas pessoas, são muitas pessoas. Então, a vulnerabilidade de conseguir descobrir propósito, um monte de coisa, então a pessoa vai lá e paga. Porque ela precisa, ela tem sede daquilo lá. Agora, eu creio que aquilo que vem do Senhor, como a palavra fala que nós somos salvos pela graça, e tudo vem pela graça, e graça está inscrito também de forma gratuita. Não há cobrança. Porque, inclusive, quando a gente pede sabedoria para Deus, ele fala assim que ele não lança nem rosto que ele dá. Se você pedir com fé, ele não vai lançar no seu rosto, dizendo que ele que te deu. Ele quer que você tenha. Então, a palavra revela aquilo que nós precisamos. Nós precisamos partilhar, a gente que tem essa consciência de que a gente sabe que a gente recebeu de graça, e que é para dar de graça, a gente tem que partilhar mesmo, com todos quantos estiverem perto de nós e tiverem sede da palavra. E parar com essa história da gente não, sabe assim, eu por um bom tempo, né, assim, um bom tempo mesmo, às vezes eu falava, gente, esse povo tem tanto, sabe tanto, né? Eu queria saber, tipo, que nem eles tudo, né? Aí um dia o meu marido chegou para mim e falou assim, você sabe, a questão é que você não está lá, na posição deles, né? Do modo como eles fazem. Porque Deus tem tudo para todo mundo. O Pai tem prazer em ensinar, o Espírito Santo tem prazer em ensinar todos quantos se dobrarem para aprender, né? Por isso que eu creio que é uma coisa que eu sempre, quando a gente vai se reunir, né? Eu oro e falo, Jesus, traz quem tem sede da palavra, traz quem verdadeiramente quer aprender a palavra na reunião, para poder viver a palavra. Porque não adianta fazer uma reunião com um monte de gente, né? Eu já entrei em reunião que tinha nem sei quantas pessoas, não dava nem para contar o número de pessoas, tudo, e desligar e você continuar o mesmo. Eu preciso que cada reunião transforme a minha vida, porque é isso que a palavra faz. Ela vai me transformar lá dentro, ela vai mudar o meu modo de ser. E não é fácil, eu sei que não é fácil, porque eu estou há 40 anos, estou há quase 40 anos dentro do evangelho já, e eu sei que, às vezes, eu paro e falo, Jesus, eu ainda estou fazendo isso, é um absurdo. Eu não estou do jeito que o Senhor quer nessa área. Então, e o Senhor tem paciência, Ele vai continuar, sabe, assim, é só... Eu já falei para o Senhor, eu falei, Senhor, a única coisa que eu falo para o Senhor é assim, não desiste de mim. Senhor, não desista de mim. Eu vivo falando isso para Jesus, não desiste de mim.
Eu sei que eu faço coisa errada, isso daqui eu ainda não aprendi, mas o senhor não desista, né? Não, seu nome está Então, lá no livro da vida, ele não vai desistir, não. Né? não, então, mas eu falo, porque às vezes tem umas coisas que insiste em fazer quando acontece a circunstância, eu falo, de novo. Então Não, eu tem já falo para hora ele, que ó, já não desiste. dá até É, vergonha de pedir perdão de novo pela mesma coisa, né? Mas pois é, acontece, a gente né? A gente faz, né? Felizmente. Mas é porque é. nós estamos. O dia que a gente tiver perfeito, tiver tudo Ah, o perfeito, senhor leva a gente para o céu, eu já falei isso tudo. exatamente, é isso aí. O dia Aí é o dia que a gente já está pronto para subir. então, se você não estiver errando de forma alguma, estiver perfeito em tudo, você está aqui errado, você já era para ter subido. Porque é assim que vai ser, porque a perfeição a gente só vai conseguir lá, não vai ser aqui. Aqui a gente está sendo, né, treinado, aprimorado para isso, a gente está aprendendo, porque a gente vai ter uma vida eterna, de perfeição, né, de plenitude. Mas é só lá, aqui não, aqui tem terreno, e muito. Agora, por falar em terreno de muito, eu vi uma coisa que eu fiquei horrorizada. O povo foi aí, os famosos aí foram aí, fizeram um discurso aí, falando um monte de merda, falando que Deus odeia. Aí eu cacei lá na Bíblia, não tem que Deus odeia. As coisas que Deus odeia tá lá em Provérbios, lá um negócio lá na Nova Aliança, não é assim. O cara foi lá e falou que Deus odeia, odeia, falou um monte de merda. Aí o povo atacou, aí o cara agora se colocou na posição de que a igreja brasileira está sofrendo perseguição. Me poupe, gente. Nós não podemos cair nas besteiras dessa. O cara não falou a palavra. Eu tenho mais é que ser perseguido mesmo, para começar a falar a palavra. O cara vai aí, não sei quantos milhões de seguidores, fala um monte de merda, com perdão da expressão que eu estou usando aqui, e depois vai falar que está sendo perseguido. É estranho, é no mínimo estranho. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, porque a gente fica vendo aí, vai lá, compra o curso de uma pessoa dessa, ou vê uma live de uma pessoa dessa, daqui a pouco tá igual a ela. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pega a energia, a gente pega aquilo da pessoa. Se a gente fica muito com a pessoa, a gente começa a ficar igual. Se a gente começa a ter aquela pessoa como nosso mentor, a gente começa a ficar igual a ela. E o nosso modelo é Jesus. Por que a gente tem que ficar na palavra? Porque a gente tem que ser igual a Jesus. E onde que a gente vai descobrir como é que é Jesus? É na palavra. Isso é muito sério. Eu estou vendo pessoas que estão ficando, sabe? Até a fisionomia, gente. Eu falo, meu pai, é para ser Jesus. Você tem que ser Jesus. Você não tem que ser a Denise, a Renata, a Vanuba, o que for. Você tem que ser Jesus. Você não tem que, sabe? Você pode sim pedir um conselho, ouvir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo assim, as pessoas estão num nível de falta. Mas sabe por quê? Porque não sabe quem são. Porque quem sabe quem é, quem tem consciência da realidade da nova criação, de quem é, não faz uma coisa dessa. Vai ver isso logo e vai, dá licença, isso aqui. Tudo bem, irmão, segue sua vida, que eu sigo a minha, mas eu não vou ser igual a você, eu não vou fazer isso, você está mentindo. Por que você está mentindo? Primeiro, que Deus não odeia isso. Deus não falou sobre isso. Então, isso para mim já é mentira. Sabe? E eu vejo pessoas, as meninas lá do meu grupo, elas sofrem na minha mão. Porque se elas falam, eu vou lá e falo, o que você está fazendo aí? Você não está vendo que isso é isso e isso? Não, para de palhaçada. Porque eu tenho essa liberdade com elas, tá, gente? Elas já me conhecem e sabem como que eu sou. Ai, assim, fico caladinha, daí a pouco eu vejo, gente, não se envolvam em coisas que não é a palavra, porque ela é que vai te servir tudo para você. Vamos dar sequência. Eu acho a alma é o que anima o corpo do homem, que ela é alma vivente. Então, se o Senhor colocou em nós alma vivente, é ela que anima o nosso corpo. Se o nosso corpo está abatido, vamos dar um jeitinho na nossa alma, né? Vamos ouvir a palavra, vamos colocar um louvor para dançar, sabe? Vamos fazer coisas do Senhor que anima a nossa alma, né? Vamos nos alimentar da palavra, vamos orar, que vai dar certo. Na ideia original, ela é inspirada pelo Espírito. A nossa alma é inspirada pelo nosso Espírito, que ele é inspirado por Deus. E assim anima o corpo, as ações que glorifiquem a Deus. Olha que legal. A nossa alma, ela é
ela é inspirada pelo nosso espírito, e o nosso espírito é inspirado por Deus. E isso dá para o nosso corpo ações que glorifiquem a Deus. Então, existem falsos profetas, sim, muitos, e eles pegam todo mundo que está com a alma fragilizada. É uma loucura. Aí, o que acontece? Em Romanos 8, do 14 ao 16, fala que o Espírito Santo orienta o nosso espírito. Olha só. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez. Atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que acontece? Se o seu espírito ainda não testificou para você que você é filho de Deus, vamos alimentar esse espírito com a palavra. Vamos orar em línguas, porque nós vamos alimentar, e esse espírito vai testificar no seu coração que você é filho, e você vai passar a andar como filho. Eu declaro isso sobre a vida de alguma pessoa que, se não vive essa realidade ainda, a partir de hoje vai viver. Vamos ver. Aqui tem um trecho que fala assim, ó. Através do corpo que entramos em contato com a dimensão física. E o nosso corpo é a nossa casa terrestre, mas seremos transformados e teremos um corpo incorruptível quando ressuscitarmos ou formos arrebatados, né? Porque pode ser não, eu acredito que nós não vamos morrer, nós vamos ser arrebatados, e aí o nosso corpo vai ser glorificado. Gente, eu não sei se é nessa matéria, se tem outra, mas eu já vou falar. Adão, ele descobriu que ele estava nu porque ele perdeu a glória. O corpo de Adão era glorificado, o dele e da Eva. Pensa. Então, assim, nossa, na hora que eu escrevi assim, gente, é mesmo. Ele tinha um corpo glorificado. Só que quando ele pecou, né, que ele comeu lá da fruta que nós vamos ver daqui para frente, ele perdeu essa glorificação do corpo. Por isso que a palavra fala que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Então, quando ele viu que ele estava nu, porque o nu não era não ter roupa, o nu era não ter mais a glória de Deus sobre a vida dele. Né? Nossa, isso é tremendo, né? Gente, agora eu vou falar para vocês. Quem ainda não reparou, repara. Quando tem criancinha em casa, que convive com criancinha, até uma certa idade, você pode deixar peladinha, troca de roupa, não tem problema. Depois que elas têm consciência e que o pecado chega, porque peca, gente, tá? Tem uma certa, né, de um certo ponto para frente, peca e tal, faz parte. Depois eles começam a ter consciência e não ficam peladinhos mais, não ficam nu mais, não aceita. Repara para você ver isso, porque eu reparei isso com os meus sobrinhos. A Maria Eduarda ainda assim, né? Eu ainda dou banho, ajudo ela a tomar banho, visto roupa nela, mas eu faço isso, a avó dela, a minha mãe, a mãe dela, o pai dela e a madrinha dela, só. E mesmo assim, ela sai do banheiro enrolada na toalha, ela não usa blusa que mostra a barriga, sabe? Toda cheia dos pudores. É lindo isso? Porque tem que crescer assim mesmo. Mas, assim, ela não era assim. De um tempo para cá, o Gabriel, meu sobrinho, era a mesma coisa. Hoje, ninguém chega perto dele, se não tiver, nem a mãe dele vê mais. Precisa ver quando ele precisou operar. Fimose. Gente, que caos que foi, porque ninguém podia encostar, fazer curativo no menino. Ele tinha 9 anos quando ele operou. Então, é isso. É a consciência. Só chega, né, essa consciência da nudez é a perda da glória do Senhor. Deixa eu ler 2 Coríntios 4:7 aqui. Temos, porém, este tesouro, o tesouro é a vida no espírito, em vasos de barro, que é o corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Quer dizer, o nosso espírito é um tesouro que está aqui no nosso corpo, que é um vaso de barro, para a gente entender que a excelência do poder é de Deus, que a gente só consegue porque o poder de Deus está em nós, né? Não por nossa própria vontade, nosso próprio mérito. Deixa eu ver aqui. Aqui fala que o corpo e o espírito, eles são opostos entre si e há um combate entre eles, lá em Gálatas 5,17. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, é aquela coisa assim, a minha carne quer fazer, mas o meu espírito vai lá e vai falar comigo. Não, não vai fazer, isso não é de Deus, né? Ai, gente, acontece, é só comigo que acontece quase todo dia. Ai, Jesus, meu Pai, que hora que dá vontade de fazer umas coisas. Aí vem o Espírito e fala, não, né? Não pode, tem hora que dá vontade de falar, aí a gente segura, não pode, né? Não vai falar. Eu vou terminar esse tópico aqui, aí você decide se a gente vai parar ou se a gente vai entrar na árvore, tá? Da vida. Então, termina esse tópico, daí a gente ora, faz o que a gente programou, que já são quase 9h30, né? Isso, uhum. Daí a semana que vem você continua. Que é da árvore, para a gente falar mais sobre a árvore do conhecimento. Isso. Porque foi lá que começou a treta. Não, que concretizou, né? Ela começou no coração de Satanás, né? Foi lá que concretizou. O plano original de Deus para o homem é comunhão, sacerdócio e governo. Isso está em Gênesis 3:8. Vamos lá. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O homem fora criado em plena comunhão com Deus e destinado a crescer a usufruir desta comunhão ao longo da sua vida, e assim estender o domínio e governo de Deus sobre o mundo que o Senhor mesmo havia criado. Ou seja, né, Deus criou o Adão com esse plano perfeito de comunhão, mas aí, né, do sacerdócio e do governo. O plano original de Deus era esse, comunhão com Deus, sacerdócio, né, esse sacerdócio aí é as questões religiosas, né, vamos falar assim, para ficar mais fácil, e governo. Aí, deu errado, né? Vamos lá para Salmos 8, 4, 6. É que o homem que é o homem para... Peraí. O que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Olha só, está falando. Deus fez um pouco menor que Deus, né, que é o nosso caso, e de glória e de honra nos coroou. Deu domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés tudo colocou. Gente, era o plano, né, muito do perfeito, né? Era tudo, ia ser tudo ali com Adão, né? Começou com ele ali. Aí vamos lá para Romanos 1, 19 e 20. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Segundo esse texto, podemos observar que o que de Deus se pode conhecer foi manifesto entre os homens. Que os atributos invisíveis de Deus, que é o seu poder e divindade, são reconhecidos claramente desde o princípio do mundo, por meio das coisas que foram criadas. O homem havia sido criado para buscar a Deus e crescer à maturidade para a mais profunda união entre Deus e ele. Quer dizer, esses atributos invisíveis de Deus, que é o poder e a divindade, que criou todas as coisas, né? Estava lá desde o princípio, criou o mundo,
para o homem usufruir, né? O homem era o dono do mundo, olha só. Deus deu a terra ao homem. Isso está em Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra dou-lhe aos filhos dos homens. Deus deu a terra para nós. Deus deu ao homem domínio. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se rasteja pela terra. O homem fora feito um pouco menor que Deus e fora posto sobre todas as obras das mãos do Criador. Isso nós lemos vamos ler em Salmos 8, 5 e 6. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. E Deus entregou a terra ao homem para administrar. Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E depois Gênesis 1:28. Vou falar para vocês uma coisa. Adão, eu terminei o tópico aqui. Adão, ele foi expulso do jardim do Éden para que o plano da redenção se cumprisse. Porque se ele não tivesse sido expulso, nós todos estaríamos já no inferno, na eternidade, queimando o inferno. Porque com o pecado, o Senhor fez o plano da redenção. Aí começou a ter... No plano da redenção, ele tem um montinho de coisinha lá, que nós vamos aprender depois, não aqui agora, né? Talvez na próxima aula, mas na próxima aula a gente vai entrar na morte. Depois da morte, que é a redenção. Mas o plano da redenção, ele trouxe para nós tudo aquilo que nós aprendemos no começo. Todo o governo, todo o domínio, a comunhão, o sacerdócio. Hoje, nós temos o que Adão tinha no início. Nós só não temos consciência ainda. Podemos não viver à altura disso, mas quando a gente estudar aqui o plano da redenção, que a gente vê a morte de Jesus, que a gente vê a substituição na cruz, que a gente vê tudo isso, nós vamos entender, sabe? E já está tudo pronto mesmo. Só está faltando a vinda de Jesus.